estamos hoje recebendo aqui, no nosso 30/4, by Galápagos, né, patrocinado pela Galápagos, certamente uma das vozes mais interessantes. Vou colocar assim, porque quando a gente começa a elogiar demais o convidado, começam a desconfiar da gente, né? Mas vergonha também. Vergonha. Mas a verdade é que Eduardo Bequim, né, traz para essa nossa iniciativa um requinte que nós até não estávamos preparados. Então, se nós não estivermos à altura, eu peço desculpas, porque estamos ainda em fase de aprendizados, né? Trouxe também o Giancarlo, que é o seu assessor, o seu diretor lá, que eu fiz questão de colocar aqui também para brilhantar, então muito obrigado a vocês. Como a gente costuma fazer, a gente faz uma apresentação dos nossos convidados, até para poder fazer com que eles se sintam homenageados, galanteados, vamos colocar assim. Né? Eduardo é administrador com habilitação em comércio exterior, né? Formou aqui na Universidade Paulista, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas em empreendedorismo. Eu gostei de ver que você estudou lá em Jerusalém, na Hebrew University of Jerusalém, em marketing político. Aliás, é um dos meus objetivos de vida, eu quero ir a Jerusalém, tenho vontade de passear às margens do Lago de Genezaré. Um dia chego lá, né? Desde 2019, Eduardo é o diretor-presidente da Invest Paraná, ajuda o governador Ratinho nessa sua jornada atual de atrair investimentos. Chegaram a atrair 300 bilhões de reais em investimento, aí inclui diversos projetos de agronegócio, que é o nosso foco aqui, mas também energia, tecnologia, infraestrutura, indústria, né? Foi responsável pela criação do Paraná Day, né? Que acaba sendo uma imersão, né? Trazer os investidores para vivenciar essa realidade do Paraná. Aliás, transformou, né, esse ecossistema, internacionalizou essa promoção comercial, né? Aí tem passagens por entidades privadas, enfim, é reconhecido pelo seu protagonismo, né, e visão sistêmica e defende essa transformação dos territórios em ativos econômicos com identidade própria. A gente estava conversando aqui, tem o livro também do Eduardo, que é Branding, o Estado uma marca, que é o branding de Estado, né? Que tem muito a ver com o nosso objetivo hoje, que quer falar sobre a evolução do Estado, né, no financiamento agrícola, mas acredito que também em todos os ambientes que se referem a essa jornada de evolução, né? E a Galápagos, com a sua evolução natural, com a representação disso, fica muito honrada com a presença de vocês. Eu, como dizem outros podcasters por aí, né, outros hosts, assim, o pior que existe aqui sou eu mesmo, então assim, eu vou fazer o possível para não atrapalhar, já falei demais. E eu gostaria de começar aqui com essa provocação, né? Você acabou transformando o Paraná em uma plataforma de desenvolvimento, né, desses projetos todos que vocês fizeram. A sua secretária até me falou que vocês ganharam um prêmio recentemente internacional, reconhecendo. Aliás, muito obrigado, Maurinho, sem você nós não estaríamos aqui hoje, né? E eu queria saber isso, vocês falaram um pouco, né, se apresentarem, e depois a gente entender como é que vocês conseguiram diferenciar o Paraná nessa competição global por investimento. Bom, primeiro, João Paulo, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um podcast extremamente, além de técnico, ele atinge um setor que realmente precisaria conversar e dialogar, né? Porque não adianta ter o agronegócio sem ter o investimento e tudo mais. Mas antes, aquilo tudo que você falou, que transformar o Estado como plataforma, isso se dá graças não à minha pessoa, isso se dá graças a uma equipe maravilhosa que eu tenho na Invest Paraná, o Jean faz parte dela, da diretoria. Eu acho que a relação que a gente mantém hoje, Invest Paraná, que é um serviço social autônomo, é privado, contabilidade privada, com o governo do Estado, com o governador Ratinho Júnior, com o vice-governador Darcy Piana e com todos os 20 secretários, 18 secretários que o Estado do Paraná tem, a gente tem uma boa relação. Então, existe uma equipe trabalhando coesa para poder chegar nesse bom desenvolvimento que a gente está hoje, né? Não dá para se fazer tudo isso sozinho. E realmente, o Paraná hoje, ele vive uma bolha, né? Ele vive uma bolha e assim, isso começou em 2018. Isso começou quando o governador chamou e falou assim: Bequim, você que está muito focado no setor privado, o que você acha que falta para a gente melhorar a relação do setor privado? E eu falei, governador, acho que falta algumas coisas, mas eu vou dar uma pesquisada, governador. Candidato, né? Ele era deputado na época.
Eu falei, Ratinho, eu vou dar uma pesquisada e eu já te retorno. E assim, o governador também, agora a gente pode chamar de governador, sim, graças a Deus, né? Mas assim, ele já vem de uma história de empreendedorismo na família, né? Quer dizer, já tem isso. Ele tem no DNA dele. Exato. Né? E aí eu me reuni com 5, 6 empresários e assim, primeiro individualmente e depois no coletivo com 2, 3 juntos e tal, e tracei um mapa. Eu falei o seguinte, o que a gente tem? Primeiro, quais são os erros que a gente não pode repetir? Quais são os erros novos que a gente tem que buscar? Segundo, o que falta para a gente crescer? Foi unânime. Os empresários falaram o seguinte, nós não temos identidade de marca, nós não temos uma marca. O Brasil em 2018, ele tinha se perdido. O Brasil, que era o país da Gisele Bündchen, que tinha marca como Ayrton Senna, Pelé, Carnaval, futebol, e eu posso te dar mais. Em 2018 e 2019, a nossa marca era a marca do desmatamento, a Greta bombando com o desmatamento, o governo dando aula do que não falar para fora, né, de não se vender para fora, e a nossa marca se resumia, de maneira muito respeitosa, a uma sandália, um chinelo havaiano. O Jean, que rodou mais de 29 missões comigo pelo mundo desde 2019, a gente ficou assustado, por exemplo, quando a gente chegou na Polônia, em Katowice, é o nome da cidade? Chegamos em Katowice, que muitos dos nossos que estão assistindo nunca ouviram falar, e no aeroporto de Katowice tinha uma loja havaiana. Primeiro, eu fiquei assim, em choque. Segundo, eu fiquei feliz. Eu falei, olha, o Paraná está aqui. Não é só com a Embraer, não é só com não sei, até aqui, ó, tem essa... Mas a gente não vende, a gente não fala bem do Brasil. E aí, o que nos norteou foi estudar bastante, entender geopolítica, que eu não entendia. Não é que eu não entendia, eu não estava aprofundado em ver os movimentos futuros. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com N situações, com inteligência artificial e tudo mais, mas a gente trabalha entendendo quais são os movimentos. E aí, trabalhando a questão do brand, mas principalmente entendendo as vocações, entendendo qual é a vocação do Brasil. E aí eu aprendi muito com o governador, onde ele virou e falou o seguinte, você pega o Japão é tecnologia, industrialização. Você pega a Coreia, educação com tecnologia, parte de healthcare, a parte de maquiagem, hoje desponta no mundo. Você pega Israel, a indústria bélica. Você pega Estados Unidos, indústria bélica, indústria automotiva. E assim foi. Falei, cara, o Brasil nós temos que fazer a mesma coisa, o Paraná nós temos que fazer a mesma coisa. E aí eu fui estudar um negócio no Paraná, que para mim, eu já acompanho isso muitas vezes, o governador me chama de piá de prédio, porque eu nunca pisei na grama, eu nunca tive fazenda, eu nunca tive sítio, nunca tive... E aí, o que acontecia? Ele falava assim, pô, o Bequim é o cara que acha que o leite vem do Tetra Pak, vem da embalagem. O ovo vem da impressora 3D. E eu comecei cada vez mais a mergulhar no mundo do agro. E comecei a entender o cooperativismo, o associativismo, que o Paraná é líder. E comecei a entender que a gente tinha... Empresas como a Coamo, né? E tantas outras. Cevale lá, Integrada, e podemos ir, Frisia, Frimeza, a gente pode ir. Eu fui Copavel. Tive a oportunidade de estar lá na Frisia. Eu palestrei lá num evento que existe lá, um evento fantástico que envolve ali... como é o nome da cidade lá? A sede da Frisia fica ao norte ali de... o nome da cidade agora? Cascavel. Não. Você tem Cascavel... Enfim, uma cidade pequenininha que é a sede da Frisia, né, que, na verdade, você tinha ali Castrolanda, tinha Holanda, isso. Castro, aí tem uma cidadezinha pequenininha que é maravilhosa, Carambeí. De origem holandesa ali, agora esqueci. É Castrolanda mesmo, Castrolanda e Carambeí. Carambeí. O evento é em Carambeí. E eu fui lá e palestrei lá sobre, na época eu falei sobre financiamento agrícola. A gente fez a primeira missão na época das startups, a gente conduziu startup de financiamento agrícola para o Vale do Silício e vários representantes foram. E o diretor de inovação da Frisia foi. Eu fiquei amigo dele e ele me convidou e eu palestrei lá. Eu fiquei impressionado. Fantástico. E aí, tá te falando, então aí eu comecei a entrar nesse mundo. E com a minha bagagem, principalmente internacional, e a minha bagagem meio de... Eu considero, as pessoas falam assim, qual que é a tua principal qualidade? Acho que a minha principal qualidade nesse business todo, nesse ecossistema grande, maravilhoso, é que eu sou um bom vendedor.
O que você me der na mão, eu vendo. Ainda mais se você tiver nas mãos a fina flor do Brasil, que é o agronegócio. Eu acredito que isso facilita bem, né? Eu vou te falar que foi fácil, porque quando você tem um bom produto, talvez falta o quê? Falta uma embalagem. Você tem um bom produto, você tem preço bom, você tem custo de oportunidade muito bom. Cara, é agregar valor, é agregar branding. Então, quando você agrega, você consegue trazer... A gente conversou sobre isso aqui antes de começar. Eu estou justamente nessa jornada. E eu vou pegar o meu xará aqui, de Jean para Jean, né? Que aqui o pessoal também me chama só de Jean, né? Meus filhos, às vezes eu vou num lugar e meu filho chama Gianluca, né? Eu falo, cadê o Jean? E olha, todo mundo, quase que a família inteira olha quando chama um Jean. Mas você que acompanhou o Eduardo, 20 e tantas missões, né? O que você entendeu dessa estrutura, né, dessa lógica de convencimento que a gente tem que ter com esse investidor internacional? Porque o Eduardo está falando do branding, mas a gente tem que criar uma lógica. Não basta a gente criar uma marca aqui e chegar e falar assim, eu sou Brasil, e voltar naquela imagem lá, por exemplo, do Carnaval, do Pelé e da Xuxa, sim, que não vai funcionar. A gente tem que pegar o branding agora e criar um novo storytelling para poder convencer. Nessas suas experiências, Jean, o que você viu que é mais importante? Como é que você acha que a gente deve conduzir esse diálogo, vamos dizer assim? O nosso governador comenta que o dinheiro é medroso, né? O dinheiro do investidor é medroso. Se ele não tem segurança jurídica, ele acaba... Eu costumo dizer que ele não é burro, é isso. Mas eu gosto de dizer que ele também é medroso. Mais do que burro, eu gosto dessa palavra medroso. Ele é medroso. Então, a primeira coisa é dar segurança jurídica. Então, como o Bequim comentou, o estado do Paraná é um estado fácil de se vender, né? E hoje ele é uma marca muito boa de se vender, tanto ele quanto o próprio governador. Então, segurança jurídica, uma das coisas que a gente oferece para que aquele investidor possa entender que o estado é um parceiro dele e não só mais um local para ele se instalar. Porque ele vai para lá, ele vai precisar desse apoio todo para estar lá e aquele negócio durar muitas décadas, né? Como foi o caso das montadoras na década de 90 que se instalaram lá. E o restante tem que vir como receita, né, da diversidade que a gente tem da economia, que nós temos uma infraestrutura muito boa, e aí você vai trazendo educação, você vai colocando camadas de coisas boas, de ingredientes bons que o Estado tem, para que ele enxergue que tudo aquilo faz parte de um pacote a ser ofertado. É importante que, é engraçado, a gente comenta com outras pessoas do que o investidor olha, o que a empresa olha, o industrial olha quando quer se instalar no estado, e o incentivo fiscal normalmente fica em terceiro ou quarto lugar, porque a gente pensa que normalmente é o custo de oportunidade financeira, o dinheiro está lá, mas normalmente está em terceiro lugar. Ele vai olhar a qualidade de vida. Então, isso a gente pode oferecer, cidades que são... As melhores do Brasil, estão lá, Londrina, Cascavel, Maringá, sim. E depois a gente tem... Porque, assim, qualidade de vida e mão de obra qualificada. Ele vai olhar aonde aqueles diretores daquela empresa vão morar também. Então, a empresa vai querer oferecer um bom local para aqueles... Segurança. E a mão de obra. O trabalhador do Paraná, ele gosta... De trabalhar, a gente chama de mão pesada. Então, o pessoal, a gente consegue oferecer uma boa mão de obra qualificada, trazendo toda essa questão da educação, que hoje o Paraná é o primeiro no ranking de IDEB da educação pública. Então, você veja, é um pacote que só itens e só coisas boas e muito relevantes para que ele tome a decisão de estar lá. É então, isso que faz a diferença. Em linhas gerais, é o ambiente local mesmo. Né? E eu queria complementar, você colocou uma coisa que, quando a gente está mostrando, né, vendendo o Paraná lá fora, e o Jean é responsável pelas feiras, agora recentemente a gente criou um programa de mapear, junto com o governo federal, né, com o MAPA, com outras entidades, o Apex, grandes feiras, e a gente está levando pequeno e médio produtor que não teria condição nenhuma de estar expondo produtos. Recentemente a gente teve na última feira agora, teve aquele de São Paulo, mas teve a feira lá do Canadá, na Índia, no México. Nós levamos 20 e poucos produtores, 27 produtores, expondo produto e tudo mais. E uma coisa que a gente está muito elogiado, de certa maneira, que é o seguinte, a gente não leva lá para fora as baianas sambando, a gente não leva alguém batendo futebol, fazendo embaixadinha, a gente leva primeiro
o que nós estamos oferecendo, seja nos produtos, produto de qualidade, produto que tenha preço, que está com uma embalagem que a gente deu ajuda para eles para desenvolver uma boa embalagem, uma boa marca, mas a gente leva também o turismo, que o turismo é uma indústria limpa, vamos falar assim, uma indústria que não gera resíduo e uma indústria que... Não, e que movimenta o mundo, né? E que você capta através do turismo, você tem o turismo de negócio, você tem o turismo religioso, você tem o turismo de esporte, o turismo ecológico, e aí o que acontece? A gente leva as imagens do Paraná. A gente leva as cataratas, a gente leva os parques, a gente leva a nossa costa, a gente leva nossos lagos. Que, aliás, quem não foi à Ilha do Mel até hoje... Tem que ir na Ilha do Mel. E a Ilha das Peças, então, o que é aquilo? Cara, a Baía de Paranaguá. A Baía de Paranaguá são mais de 100 ilhas. E essas ilhas são maravilhosas. Eu tenho a alegria de conhecer aquilo ali, eu já naveguei ali de fora a fora. Eu preciso puxar o gancho que tem um turismo do agro que é muito forte. Que também eu estou trabalhando. Muito explorado, né? Um dos meus maiores objetivos, ainda como empreendedor, que eu ainda não desisti não, viu? Uhum. Eu ainda tenho vontade, inclusive no nosso livro a gente fala isso, né? Principalmente no café, que foi a cultura que eu escolhi. Se as pessoas vivenciarem o perfume de uma florada no alpendre de uma fazenda de café, se ele vivenciar o momento da colheita, né, da seleção do grão, da primeira bebida mole de uma fazenda, de você levar o café especial e falar, eu cheguei aqui, eu chamo isso, sabe de quê? Aqui no Hectare, né, que é o Spreading Farm Wealth, a gente chama isso de taste investment, é o investimento com sabor. No dia que nós conseguirmos, e eu tenho uma luta hercúlea, né? Porque aqui na Faria Lima, até por uma questão do medo do dinheiro, todo mundo é muito pragmático. Sim. Ok? Então, são os números, são os resultados financeiros. A big picture. É o quanto que você se provou, o quanto você é capaz de fazer, o quanto você é capaz de alavancar. Aqui não existem irresponsáveis, né? Erros existem? Sem dúvida. Em todos os lugares, mas se tem um lugar em que há muita responsabilidade é a Faria Lima, né, ou o mercado financeiro em geral, porque nós estamos falando, às vezes, do capital de uma vida, ou 100%, né, das pessoas que estão com seu dinheiro aqui, são as suas vidas representadas ali, né? E aí eu acho interessante isso, porque, por exemplo, no Paraná Day, vocês pensaram numa imersão realmente, né, de trazê-los para dentro do Paraná e sentirem isso, porque... Claro, o sul do Brasil tem todo o processo de colonização, de aculturamento, de riqueza cultural, de culturas que são já internacionalizadas por essência. Então, nós temos ali poloneses, já estava falando, tem polonês, tem alemão, tem italiano, né? Quer dizer, você tem uma diversidade na formação dos povos do sul que é muito diferente do restante do Brasil. Isso já gera uma riqueza natural, né? Sim, Jean, essa história do Paraná Day é uma história que hoje, primeiro eu tenho um ditado ali na minha sala, o Jean conhece ele desde 2019, na verdade todo mundo da Invest Paraná conhece ele, é obrigado a conhecer ele, são 2 ditados, tá? O primeiro é, aquilo que não se compartilha se perde. Então a gente tem que compartilhar e o Paraná Day a gente instrui todos os outros estados a fazerem o seu Santa Catarina Day, São Paulo Day, Goiás Day, Mato Grosso Day, tem que fazer. Por quê? Porque é uma maneira de a gente vender não só nossos estados, mas a gente vender o Brasil. A gente mostrar que nós produzimos, nós preservamos, nós produzimos com sustentabilidade. E assim, é uma coisa legal de você estar falando. O governador, na verdade, a ideia do Paraná Day veio do governador. Por quê? O governador chegou assim para nós e falou assim, ó, eu quero que vocês passem 20 dias em Brasília, rodando todas as embaixadas, e mostrando o que o Paraná tem para oferecer para as embaixadas passarem para os seus países. Falei, governador, se eu ficar 20 dias atendendo 4 embaixadas por dia, visitando 4 embaixadas por dia, em 20 dias eu, sei lá, 80, 70, 60, e mesmo assim eu acho que não vai ser efetivo. E nós, logo em fevereiro, março, que ele assumiu em 2019, eu tive a ideia, junto com o Jean, com todo o time, a gente procurou o Itamaraty, né? Que num primeiro momento bateu na nossa cara, né? Bateu a porta na nossa cara, falou, não, o Itamaraty não serve de espaço de eventos e tudo mais. E a gente ofertou isso, essa ideia, com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil falou, pô, que ideia maravilhosa. Vocês querem vender o Estado, vocês querem mostrar o Estado para as embaixadas. Olha, o presidente, eu não lembro ainda quem era em 2019, mas ele ficou assustado
porque nós esperávamos receber 20, 30, 40 embaixadas, nós recebemos um número de 70, mais ou menos. 70 embaixadores. O Paraná nem existia, nem sabiam que era nosso. Eu entreguei um pendrive, não sei se lembra, um pendrive que era o mapa do Paraná, e a gente entregou, e estava tendo evento na Câmara dos Deputados, estava tendo N eventos, nós botamos 70 e poucos embaixadores sentados fora empresa. Você vai falar, o que esses malucos estão fazendo? Não, só viemos aqui mostrar quem é o Estado, o que nós estamos pensando em fazer para daqui para frente, queremos trabalhar com todos os países, Hoje o Paraná atende 170 países. As cooperativas, as empresas do Paraná atendem 170 países. Tem cooperativa que eu não vou fazer propaganda aqui, óbvio. Mas tem cooperativa que a especialidade dela, Jean, é vender frango cozido. Ela atende 52%, 54% de todo o mercado catering da Grã-Bretanha. Você fala, não, peraí, para tudo. O frango que vai cozido nos aviões, não é só avião, para bar, restaurante, lanchonete, catering hotéis, geral, catering em geral, da Grã-Bretanha é atendido do Paraná? O bacon do McDonald's, em grande parte do mundo, é atendido do Paraná. Uma coisa que sempre me impressionou muito, quando eu viajo pelo mundo, é como nós somos o que a gente chama de misunderstood, né? Mal entendidos, mal compreendidos. Entre nós mesmos aqui... que a gente se vende mal. Não, e outra coisa, a gente se conhece pouco. Eu abri, aqui não estou aqui para falar de mim, mas assim, eu abri 11 lojas em 18 estados do Brasil. Não, eu abri 18 lojas em 11 estados do Brasil de financiamento agrícola. Então eu fui do Roraima, só não fui para o sul, mas aliás até fui, mas não abri loja. Mas assim, eu abri lojas no Brasil inteiro e as diferenças regionais, elas são tremendas, mas as características de pujança são as mesmas. Exatamente. Em áreas distintas, mas as capacidades, digamos assim, imanentes, né? Aquelas capacidades que estão ali latentes, esperando serem desenvolvidas, são tremendas. Nós estávamos falando aqui, por exemplo, do café. Né? Falávamos do café e hoje são, se eu não me engano, são 570 mil hectares de café no Paraná, um aumento de aproximadamente 40% nos últimos 2, 3 anos. Foi impressionante. Que foi impressionante. Assim, um estado que tinha cultura... Hoje você vai a Foz do Iguaçu, ainda fala do café em Foz do Iguaçu, né? Que a geada negra, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Eu tive que aprender isso. Na história que, para mim, geada negra, eu nem sabia o que era. Eu pensei, geada negra, caiu... Mas eu vou te dar um sinal. Já existe, não vou fazer propaganda também, mas já existem indústrias químicas com tratamentos anti-geada. Se esses produtos evoluírem a ponto de dar esta confiança, eles são aplicados 2, 3 dias antes da previsão do tempo, hoje a previsão do tempo tem algum nível de confiabilidade, áreas que já eram características de café podem regressar ao café. E isso faria com que o Paraná ganhasse no nosso livro, a gente vai falar do livro no final, eu digo o seguinte, que Alisson Paulinelli falava que no dia que a China resolver beber café, nosso problema não vai ser produzir café, vai ser encontrar aço para fazer navio para levar o café. Então, assim, nós temos ainda um mar de oportunidades. E é justamente aí que a gente precisa destravar esse capital privado. Né? Eu acho, eu sabia que você quer entrar agora no financiamento. O que aconteceu? Eu quero entrar aqui nessa destrava. Como é que a gente pode discutir esses mecanismos práticos? Né? O que esses investidores querem entender quando olham para o Brasil? Né? Porque a gente opera com estratégias... Vocês e nós aqui com estratégia de fundo de investimento. Mas qual que seria esse deal flow, né? esse caminho ideal, esse fluxo ideal de capital para convencer um board global, né? Para falar assim, vamos capitalizar o agronegócio brasileiro? Porque nós estamos falando de R$1 trilhão hoje de títulos de financiamento, Sim. Títulos de compra de insumos, e enfim. É fácil. Ô, Jean, é o seguinte, o que aconteceu? Eu vou deixar o Jean falar também um pouco da coisa, mas eu só vou introduzir o assunto. Final de 22, já após pandemia, lembrando que desde 2019, mas nós tivemos aí praticamente março de 20 até final de 21, nós tivemos pandemia. Então, a nossa escola, assim, ela teve percalços, pedras no caminho. Mas em final de 22, começo de 23... a gente começou a entender o que as cooperativas precisavam. E as cooperativas estavam precisando de recurso
porque elas já chegaram nos 200 bilhões em 2023, elas já chegaram muito próxima dos 200 bilhões, as cooperativas do Paraná. Hoje estão muito próximas dos 300 bi, só as cooperativas. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, cara, nós precisamos começar a estudar mecanismos de financiamento. Nós começamos a utilizar um pouco com eles um recurso que eles tinham, que eram os créditos de ICMS derivados muito, da exportação. Então, eles tinham conta gráfica. Com isso, a gente apresentou e começou a trabalhar essa modalidade dos créditos. E aí, tivemos a felicidade de olhar os fiagros nascendo, os fiagros vindo, os fiagros começaram a eclodir, e aconteceu aquele negócio lá da AgroGalaxy, que deu aquele... O Heron é muito amigo nosso, o presidente. Hoje ele vai vir aqui. Que deu uma, vamos falar assim, uma chacoalhada, e nós começamos a melhorar esse produto. E, para nossa sorte, ou para nosso azar, né, até então, mas para nossa sorte, daquele momento para frente, nós vimos que a Faria Lima, como você fala, não conhecia o agronegócio do Paraná. Tinha noção, olhava como se a gente olhasse um iceberg. Eles estavam olhando aquilo que estava para cima da água, mas aquilo que estava para baixo da água, eles não olharam. Por exemplo, a gente ganhou hoje uma confiança, né? O governo do estado, liderado pelo governador, a Invest Paraná, liderada pela gente, por todo o meu time, por mim, o time de financiamento do governo, a Secretaria da Fazenda, o Banco de Fomento, a Fomento Paraná, o BRDE, a gente tem uma credibilidade hoje com o setor produtivo muito grande. Eles sabem que a gente não gera dificuldades para vender facilidades. E com isso, a gente olhou e falou assim, opa, tem uma oportunidade através do FIAGRO, através dos FIDIC. Explica aí, chefe. Eu quero reforçar esse papel da Invest Paraná, porque o que nós temos a ver com o agro na essência. E quando a gente começou a mexer com isso, né, de lidar com essa oportunidade, sempre vinha a pergunta. É justamente ser um mecanismo de entrega, um veículo entre a iniciativa privada e o público, para entender o que o mercado está precisando, entender essas dores, envelopar, empacotar isso, seja num Paraná Day, seja numa missão internacional. Então, essa curadoria de conteúdo, muitas vezes você tem muitas oportunidades fragmentadas. Sim. E esse é o trabalho. Parece clichê de falar de Paraná Day. O empresário, ele está andando a 200 por hora. O sistema financeiro, que é mais conservador, Faria Lima, você acabou de falar, está andando a 80, 100. Uhum. E o governo está andando a 40. Então, nós somos aquilo que vai fazer com que todos se conversem e que haja entrega. Então, esse papel de conseguir aproveitar a oportunidade, envelopar o que o Estado também tem de oportunidades e entregar isso de uma maneira de um portfólio aberto, com um roadmap estabelecido, é um grande papel nosso e que foi onde levou a gente a ajudar, né, a criar o FIAGRO. Esse foi a trajetória. A gente, em conversas com o setor privado, em conversas com o agro, entendendo qual era o mecanismo que nós iríamos utilizar, tendo a potência que o Estado nos aproveitando de ser governo, ao mesmo tempo entendendo como que o capital privado poderia entrar. O governador, em 2018, ele soltou uma frase que virou meme em todas as redes sociais. Cara, aquilo inicialmente me incomodava tanto. E hoje eu dou tanta risada daqueles tontos que fizeram meme, que era o seguinte, o governador falou assim, no meu governo eu vou fazer o milho virar ração, a ração vai virar galinha, a galinha vai virar nuggets, vai virar hambúrguer, vai virar... todo mundo riu. O cara tá louco. Não. Aí, quando a gente começou a entender isso, e a gente começou a conversar com cooperativas, começamos a conversar com integradores, né, as integradas, o JBS, GT Foods e N, que estão lá, BRF, a gente começou, Jaguar Frango, a gente começou a entender que, peraí, realmente, para que eu vou vender milho? Para que eu vou vender soja se eu posso vender frango? Porque quando eu estou vendendo milho, soja, o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo fotossíntese, que o Paraná tem e é campeão nisso, e está vendendo água. Aí eu comecei a entender o agro. Uma das coisas que mais me incomodou, porque quando a gente assumiu uma fazenda, eu venho do mundo, digamos assim, do empreendedorismo,
mas todo mundo quer ter uma fazenda, né? Eu acho que era meio um sonho de todo mundo e eu também caí nessa armadilha. Só que quando a gente... não, mas vale a pena, desde que você tenha essa compreensão da verticalização como geração de valor. Olha, hoje, o café brasileiro, eu vou voltar no café porque é meu exemplo, sim, talvez seja a restrição das minhas compreensões, né? Mas o café brasileiro, nós vendemos a commodity hoje, tá 330, hoje está 330 cents por libra peso, o peso dele hoje, né? Mas quando ele vai para a Europa, que a gente chama de café verde, ao chegar lá, a primeira coisa que aconteceu, ele demorou 1 ano para chegar lá. A qualidade que ele chega lá, para ele ser objeto da industrialização, já não é a mesma. Além da qualidade já não é a mesma, a geração de riqueza que nós poderíamos ter concentrado aqui, uma torrefação é um investimento ridículo. Ridículo, mas o ganho de valor é de 600%. Isso que você não chegou na cápsula da Nespresso. Não, eu nem vou falar disso ainda. Que isso dá raiva. Porque aí nós vamos falar de o seguinte, nós vamos falar de 60 mil. Sim. É disparatado. Mas é aquilo que eu estava conversando com você mais cedo. Qual que é o nosso problema? No café eu posso falar isso. Todo mundo quer fazer a sua própria marca. O branding fica perdido, não se ganha escala. Enquanto lá fora você vai ter que enfrentar uma Segafredo, uma Nestlé, né? Você vai ter que enfrentar uma Illy, que é uma agregadora e que tem uma marca que gera esse valor. Então, Casa Valdez. A Casa Valdez é um caso fantástico. Fantástico. Sabe por quê? Porque é uma cafeteria, mais nada. E você sabe quanto custa hoje? Eu fiquei impressionado. Uma franquia da Casa Valdez, da Juan Valdez, $2 milhões. A franquia. Agora você imagine $2 milhões de investimento. Eu vou te falar uma coisa, com $2 milhões eu faço a torrefação para 5 mil, 10 mil hectares, 20 mil hectares de café especial. E o valor agregado? Seria uma coisa assim, 10%, com $8 milhões eu torno 10% da área de produção de café especial do estado do Paraná. João, olha só, a gente já estava estudando uma linha de financiamento para as cooperativas e uma linha de financiamento que ainda estava distante do meu radar para o pequeno agricultor, para o cooperado, para o integrado, porque o modelo paranaense, né, a 70%, 80% das propriedades está ali até 20, 30 hectares. Ou seja, o cara tem 20 hectares, 30 hectares, quanto pode valer essa terra? R$300 mil, R$400 mil, R$1 milhão, R$2 milhões, R$1,5 milhão. Aí vieram 2 rapazes conversar comigo num evento, né, de uma casa concorrente da Galápagos, né? E eles chegaram para mim e viraram e falaram o seguinte: olha, nós queremos entregar recurso através do Fiagro para o pequeno produtor via a cooperativa, via as grandes integradoras, revenda, e porque precisa fazer aviários. E um aviário hoje, um aviário de 50, 52 mil aves, né, é um aviário que custa R$2 milhões. E aí eu fui entender que não dá para fazer um aviário. Você tem que fazer múltiplo de 2, 4, 6, 8, porque é a metodologia, a matemática. Dois aviários é R$4 milhões, R$4,5 milhões. Como é que o pequeno produtor, com 20 hectares, que a terra dele não vale R$1 milhão, não vale R$800 mil, ele vai conseguir chegar na Galápagos, vai conseguir chegar em uma asset, ou vai chegar no banco e vai tomar R$4 milhões, e não estamos falando de hoje, da Selic é 14,75, não sei se já chegou a 15, né? Porque a discussão hoje é essa, né? Todos os jornais hoje estão discutindo isso. A 14,75... Filma a gente aí, Caio. Ele conseguiu fazer isso. E aí o que aconteceu? Aí eu peguei e comecei a entender essa história do Fiagro, comecei a entender. Aí, somado à política que a gente já tinha de utilização dos créditos, que isso poderia dar um belo do angu, o governador sacou muito rápido, foi desenvolvido o Fiagro do Paraná, que é o Plano Safra, onde hoje nós estamos entregando o cara que tem 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 2 aviários, que custa R$5 milhões, a uma taxa de 9%, com a Selic é 14,75%, dá para fazer, a gente tem a matemática disso, sim, junto com boas casas, né, boas gestoras, e aí a gente conseguiu movimentar. Na primeira cooperativa, que eu escrevi o projeto,
todo mundo olhando meio torto. Eu me lembro, há um ano atrás, eu andava na Faria Lima falando o que a gente ia fazer, todo mundo ria da nossa cara. Mas, de novo, vai lá os malucos fazer umas palhaçadas. Na primeira cooperativa que eu mostrei o modelo que a gente queria fazer, a cooperativa olhou para mim e virou e falou assim, beleza, eu preciso ampliar 400 aviários. 400 aviários? Nós estamos falando quase R$1 bilhão. Isso é importante, na verdade, até frisar o que, assim, o que nós não queríamos fazer. Né? Porque é muito, muito importante também dizer o que a gente não quer. Então, era um recurso que não era, né? O governador falou, não é para subvenção, não é para insumo. A gente vai entregar investimento e agregação de valor. E investimento fabricado no Paraná. Foi onde eu convenci a Secretaria da Fazenda a entrar na cota sênior a 80%, 70% de IPCA, que é permitido na lei do Paraná, sim. Fazer esse aporte a 80%. E aí a Secretaria da Fazenda falou, mas tá louco? Eu falei, não. Você conhece a história do hotel, do viajante do hotel? Não, por favor. A história do viajante do hotel é o seguinte, o cara chega na cidadezinha, né, um caixeiro viajante, chega no hotel, quanto que é diária? Aí o dono do hotel fala assim, é R$100. Ele vai lá, tira os R$100, paga R$100. Aí o dono do hotel está devendo para o açougue, que entregou lá uma série de insumos, e paga R$100 da dívida que ele deve. O cara do açougue estava devendo para o frigorífico e vai lá e paga os R$100. E esse dinheiro ainda roda mais umas 2, 3 vezes. Porém, o cara retorna para o hotel e tem uma ligação para ele. Isso era na época ainda que não tinha celular. Ó, ligaram da sua casa, tal. O cara ele tem um problema de saúde em casa e ele é obrigado a voltar. Falou, olha, infelizmente eu não vou pernoitar, mas eu vou voltar semana que vem. O dono do hotel, que não quer perder o consumidor, o cliente, devolve os R$100. Mas quanto que esses R$100 rodou dentro da cidade, dentro da economia? Aí você fala, como é que faz? Cadê a matemática? Mas esses R$100 rodou 4, 5, 6 vezes. E aí, mostrando isso de maneira muito transparente para a Secretaria da Fazenda, eu falei, olha, se você colocar o dinheiro na cota sênior a 70%, 80% de IPCA, ele vai voltar em tributos, esse dinheiro, na verdade, os outros 80% vai girar tanto na economia do Paraná que esse dinheiro volta. E a gente tem N exemplos já, a questão da casa. Então, que a gente já fez isso. A Secretaria da Fazenda falou o seguinte, está aportado o recurso. E aí, a cooperativa, que eu falei assim, olha, vocês vão aportar o dinheiro na cota júnior, e na cota júnior vai ter ainda o tempero, que o que vocês aportarem, então, num fundo de 100 milhões, cooperativa, você vai aportar 30%. A hora que você aportar os 30 milhões, nós vamos pegar 30 milhões que você tem na conta gráfica, de ICMS, a gente libera para transação livre, né? A Secretaria da Fazenda vai fazer isso. O secretário foi campeão nos autorizando a fazer isso. Tem cooperativa que fala o seguinte, não quero nem saber do crédito, se eu tenho, não tenho, eu quero aportar 30 milhões e sacar 100 milhões a 9% para o meu cooperado, claro, para ele poder investir. Não, e outra coisa, o objetivo dessas cooperativas, o objeto social delas, passa a ser potencializado. Então, no final do dia, não se trata de investir em um Fiagro, se trata de investir no core business, no negócio dela propriamente dito. A ideia foi que nem um rastro de pólvora. Tá? Muito importante falar isso. Foi um negócio assim que começou a ganhar maturidade. E veja, o Paraná foi o primeiro? Não foi o primeiro. Nós tivemos estados, como São Paulo, que tentou desenhar e tentou fazer realmente o primeiro Fiagro estadual e tudo mais. Quantas gestoras apareceram no coisa? Deu certo o Fiagro do São Paulo? Não deu. Quando o Paraná colocou de maneira transparente, mostrando que o estado ia aportar, não é dinheiro de cachaça, dinheiro de pinga, ou dinheiro de coisa, colocar 5 milhões, 10 milhões. Não, o Paraná já começou fazendo, nós vamos colocar 150 milhões. O governador já anunciou que vai colocar até 2 bilhões de reais na cota sênior. Vieram 11 gestoras. Vieram 11 gestoras brigar pela disputa. Nosso querido estruturador, né? Nosso amigo querido que chegou aqui também. Deixei para você falar. Ele já me contou desses segredos, né? O Otaciano é um amigo querido e todas... Eu já falei com ele que a cadeira número 2 é dele, porque a 1 eu tive que dar para o Moacir, mas a 2 é dele, tá? Mas aí, eu ouvindo você falar,
isso também não passa muito pela questão daquele soft power, né? Da educação, justamente de ir aculturando todo mundo para que as pessoas façam essa convergência de raciocínio, porque não adianta eu fazer um raciocínio elaborado como esse num ambiente em que as pessoas não estão com a moralidade mais elevada, não estão mais preparados em educação para poder aderir a uma ideia como essa. Porque você está coberto de razão. A gente teve que ter uma educação e teve que ter uma maturidade. Eu acho que se a gente apresentasse esse produto em 2019, é um produto que ia naufragar. É aquele que o Jean me ensina sempre, que as startups têm o Vale da Morte. Né? Que é aquele período que você tem uma boa ideia, você tem uma boa ideia, e a gente tinha a maturidade do mercado. Porque o que acontece? As ideias pertencem ao tempo. Boa, gostei dessa. Eu sempre falo isso. As ideias pertencem, não pertencem às pessoas, mas ao tempo. Hoje, as cooperativas, por outro lado, a Faria Lima não conhecia as cooperativas do Paraná. Mas os bancos também não deixavam. Mas as cooperativas não estavam preparadas para trabalhar com fundos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer os primeiros roadshows com as cooperativas, apesar de ter a aderência, teve muitas, são 67 cooperativas, 68 cooperativas agrícolas no Paraná. Eu sei que muitas delas olhavam para mim com desconfiança. Teve cooperativa que quando teve a incidência, por exemplo, de pegar fogo lá, um frigorífico e tal, eu falei, gente, eu já sei como resolver teu problema, vamos resolver através do fundo. Ah, não, pelo amor de Deus, fundo não. Parecia que eu estava falando de demônio. Então, porque era a lógica de um fundo sempre... tradicional, né? Agressivo. Porque os fundos, assim, não vou dizer das casas nem das pessoas, mas os fundos acabaram ficando com aquela aparência, né? Isso aconteceu muito, principalmente no agronegócio, de sempre vir com a ideia do high yield acima de... Primeira coisa que eu já te apresento é o yield. O yield é grande, o FII é grande, tudo é grande. E outra coisa, você vai ter que me dar o filé, me dar só o melhor, não aceito o ruim. Quer dizer, havia uma seleção que sempre foi extremamente agressiva para os olhos do tomador. E uma coisa muito legal que aconteceu. Nós fizemos o primeiro chamamento, foi selecionado a primeira gestora que ganhou e teve o melhor skill, teve o melhor pitch, né, e tudo mais, mas na sequência a gente entendeu que não cabia ao governo regular que tem que fazer com a gestora A, a gestora B, a gestora G, a gestora C, a gestora D, X, P. Bastava cumprir os requisitos. Tinha que cumprir os requisitos e aqueles mesmos que participaram do chamamento, do primeiro chamamento, saíram a campo provocando as cooperativas, fazendo com que as cooperativas produzissem MIP, Manifesto de Interesse Privado, ou seja, o contribuinte paranaense, a cooperativa, o integrador, a integrada, ou até mesmo as indústrias do Paraná voltadas para o agronegócio, se aconselhando, se associando a determinadas gestoras. Então, as gestoras nos ajudaram a fazer a cabeça dos dirigentes do agronegócio no Paraná a se manifestarem, a virem, e tanto que está saindo o segundo chamamento, que aí vai vir muito grande. Nesse segundo chamamento nós vamos estar o quê? Abrindo para todo mundo, desde que atenda os requisitos. Qual é o requisito? O governo tem que entrar até 20%, podendo entrar a 19%, 18%, 17%. Logicamente, quanto menos dinheiro o governo colocar, melhor, claro. A gente sinaliza melhor. O contribuinte tem que entrar no mínimo com 30%, com uma taxa inferior à que o governo entra, podendo utilizar os créditos ou não, e buscando dinheiro no mercado, na mezanina. Dinheiro, assim, eu costumo dizer que dinheiro não anda de espaçonave, ou seja, não sai. Ele não vai para Marte. Ele vai estar dentro do critério que você colocou do medo e dentro do critério que eu falo que ele não é burro, ele vai estar sempre em busca das melhores oportunidades que vão agregar, valor, né, à sua função. O dinheiro, ele busca função, sempre vai buscar função. O dinheiro odeia ficar parado. E aí eu faço uma provocação, né, que nós temos que fazer essas máquinas, né, de atrair investimentos. Vocês fizeram isso, né, nós falamos sobre isso aqui nas últimos 40, 50 minutos. Já deu isso? Já. Mas assim, eu vou falar, quando o papo é bom, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Mas eu tenho um livro, né? A gente chama Enfrentando o King Kong, né? Que é uma biografia, tem um pouco de humor também, tem um pouco de sofrimento, lágrimas de sangue que a gente vivenciou. Mas a nossa ideia com esse livro é mostrar como enfrentar o King Kong.
E o Paraná hoje mostra, né, que evoluiu no modelo de financiamento, né, que o Estado pode ter um papel fundamental em relação a isso, e isso para nós está muito Importante. Tá muito claro aqui pelo que a gente conversou. Mas ainda assim, a gente tem um quadro aqui que chama Enfrentando o King Kong, né? E eu queria que você me dissesse assim, que você usasse agora, fizesse um pitch, vamos dizer assim, de 3 minutos para que os investidores globais, porque por enquanto a solução que vocês criaram é inteligentíssima, mas por enquanto ela acessa capital local, né? Ela não acessa capital internacional. E eu acredito que é perfeitamente possível que esses modelagens, que esses modelos atinjam capitais internacionais mais robustos e que tenham verdadeira necessidade, né, de fazer essa injeção na nossa veia, né? E aí, claro, eles querem apostar. Eu acho que o Fiagro é fundamental. A forma como ele criou, como ele se posicionou, e com a reforma que a CVM trouxe, as possibilidades. A gente aqui já fez brainstorming de colocar call option, de colocar put option dentro do Fiagro, para o cara poder meter dinheiro na veia mesmo, depois o produtor recomprar, para a gente sair da lógica de debtness. Então, assim, tem uma série de coisas. Mas o pitch é seu, não é meu. Me diga aí, Jean, me diga aí, Eduardo, como que nós vamos fazer para construir um modelo que nos permita enfrentar esse King Kong? Veja, você estava fazendo a pergunta, o pessoal deve estar até olhou, que eu e o Jean, a gente se olhou, deu risada, que é o que acontece. Hoje, esse modelo de financiamento do produtor, esse modelo de financiamento das cooperativas, das integradas e tudo mais, ele passou da onde a gente imaginou que ia chegar. Nós, desde março... 300 bilhões, né, você está falando aí? Não, 300 bilhões só de investimento do investimento privado vindo para o Estado do Paraná. De 2019, nós chegamos já em 360 bi de investimento no setor privado. E essa ideia de a gente estar falando dos fundos, de a gente estar abrindo isso, e veja, não existe caixa de Pandora, não é totalmente transparente, totalmente com um compliance altíssimo. O que aconteceu? Nós fomos procurados por já 2 grandes fundos internacionais. Então, respondendo a tua pergunta, não podemos ainda estar abrindo muito, mas quando a gente fala de fundos internacionais, fundo soberano, fundos internacionais, nós estamos falando de fundos que estão com gestão acima de algumas dezenas de tri. Alguma dezena de tri. Então, por aí você já fala assim, já eliminou aí uns 80%, sobrou, sei lá, 10%. Então, assim, os fundos... Asiáticos aí. Os fundos estão vindo conversar com a gente. Nós já fizemos viagens na sede dos fundos, convidados, onde a gente explica o modelo que a gente está fazendo. A mão do Estado é muito importante, porque é o seguinte, eles têm a necessidade de colocar a mão no dinheiro, de ter a segurança onde eles estão colocando o dinheiro. E é o skin the game, né? Eles veem que o Estado está entrando junto, dando a segurança. Claro. E uma coisa muito importante, veja, o mundo hoje... E é política de Estado, não é de governo. É política de Estado. O mundo hoje, o Brasil é uma grande potência. O Brasil tem que estar sentado na mesa do G7, do G5, e eu arrisco a falar que o Brasil deveria estar sentado na mesa do G3. Por quê? Primeiro, o aumento da população. Você usou na tua fala aqui, você falou, se o chinês começar a comer, começar a beber café, vai faltar aço para fazer navio. Se o chinês começar a comer de verdade, e a gente não atende ainda 50% da China, se a Índia começar a comer, se a Indonésia começar a comer, se a África... a subsaariana, se entrar no jogo... Veja, nós não temos produto para entregar. E aí o que acontece? Quem é a bola da vez? A bola da vez é o Brasil. Por que a bola da vez é o Brasil? Porque nós temos fotossíntese, porque enquanto os Estados Unidos é uma safra por ano, nós temos 3 safras no mínimo, nós ainda não colocamos irrigação. Se a gente colocar irrigação, vai de 30% a 40% aumento, com a genética trabalhando dos grãos e tudo mais. Bom, você vê que eu comecei a entender um pouco do agro. Claro. Então, o que acontece? Quando a gente traz esses fundos aqui para dentro, e eles garantem com a produção, seja através de financiamento, seja através de equity, seja através do que for, e eles garantem a entrega lá, a compra. Veja, o Brasil hoje é uma potência. E não precisa ser uma potência militar. É uma potência porque nós temos energia sustentável, porque nós temos água, nós temos fotossíntese. Agora, o que falta? Falta uma política de Estado, falta uma política de colocar a gente no lugar. Pô, eu só vou vender para quem preserva. Eu só vou vender para quem não acende usina atômica ou usina a carvão.
Então é o seguinte, é a gente saber como se posicionar e não se meter onde não tem que se meter. Então, assim, o Brasil está preparado, o Paraná está dando lição nisso, e a ideia é mostrar isso para o resto do Brasil, que o Brasil que os outros estados copiem essa metodologia que é simples, não tem nada, é trabalhar junto com o capital nacional, trabalhar junto com o capital internacional, porque o capital internacional é o que vai nos dar lastro para a gente vender e não tomar calote, e assim vai. Olha, eu gostaria de ficar aqui mais, gostaria de conversar muito mais. Eu não sou paranaense, como eu falei, mas a minha família é paranaense, mora Aliás, a família Bertol é paranaense, né? Eu também tenho Bertol no nome, além do Zambiase. E eu já estou com vontade de mudar para o Paraná depois dessa conversa aqui, pelo universo de oportunidades, mas, sobretudo, pelo brilho no olho que vocês trouxeram para aqui hoje e para o nosso desafio aqui no 30 do 4, que é de levar soluções verdadeiras para que o produtor lá na ponta se sinta verdadeiramente amparado, né? Que tem pessoas de boa índole, de boa moral, de boa intenção voltados a buscar as melhores soluções. Esse é o nosso objetivo e eu sou muito grato a vocês dois por participarem, a Maurinho por ter feito a nossa agenda dar certo. Senão não ia dar certo. Ao meu amigo Otaciano também que trouxe vocês até aqui, Alfonso, que eu estou aqui fazendo às vezes do Fonseca, aqui, que certamente vai querer dar um abraço, e digo a vocês, essa casa está de portas abertas, tragam quem vocês quiserem aqui, que vocês acham que podem trazer esses insights, nós vamos levar, o nosso último podcast já deu 50 mil visualizações nas redes sociais, nos nossos teasers e coisas do gênero, e vamos atingir as melhores pessoas para inspirá-las, para que as soluções sejam criadas. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Jean. E assim, que a tua rede, né, que atingiu esses podcasts, que acompanhe o estado do Paraná, que acompanhe a gente pelas redes sociais. Eu acho, e quem quiser vir investir no estado do Paraná, que procure a Investe Paraná. Nós estamos de braços abertos, mostrando as oportunidades. Eu acho que o Paraná ainda tem muito que crescer, né? Nem falamos que em 2019 nosso PIB era de 400 bi, nosso PIB já está beirando os 800 bi, ou seja, nós dobramos o PIB paranaense e nós sabemos aonde que tem as oportunidades para investir. Eu vou marcar a minha reunião na Investe Paraná, que eu estou querendo investir lá também. Obrigado a todos, assistam o 30 do 4, deem o seu like, contribuam. Foi um prazer e a Galápagos agradece. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.